Joinha, discípulo! Vamos lá, vamos continuar nosso estudo bíblico. Queridos, nós já tivemos algumas séries, falamos sobre amar a Bíblia, falamos sobre o Antigo Testamento, falamos sobre o Novo Testamento. Hoje vamos começar uma série nova, símbolos e tipos bíblicos. Vamos começar com os números. Aula 1, significado dos números na Bíblia, número 1 e número 2. Vamos lá! Em Efésios 4, 3 a 6, diz o seguinte: façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Pois há um só corpo, um só Espírito, e assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma. Há um Senhor, uma só fé, um batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Querido, número 1, é interessante que a primeira letra do alfabeto hebraico é a Aleph, essa letrinha que está aqui, ó, chama-se Aleph. O número 1, nós vamos ver que ele tem alguns significados muito legais na Bíblia. Número 1 indica singularidade. Da compreensão judaica, o número 1 fala do Deus indivisível. Queridos, o que é o Deus indivisível? É aquele Deus que é um Deus único. E por que singularidade? A coisa singular é uma coisa única. E o número 1, quando multiplicado ou dividido por ele mesmo, é sempre 1, porque ele é uma unidade. O número 1 indica, como já falei, unidade. Palavras como uno, único, unido, unidade, unicidade e união se originam dele. O número 1 nos dá a ideia de estabilidade, de exclusividade de forças, sendo um número estável e absoluto. As propriedades únicas do número 1 refletem no caráter imutável de Deus. Deus não muda, da mesma forma que o número 1, dividido ou multiplicado por ele mesmo, é 1. Então isso mostra também a unidade, a unicidade de Deus. Nós somos um Deus único. Nós não temos deuses. Apesar do nosso Deus ser trino, ele é um Deus único. Como diz o Shema de Israel, em Deuteronômio 6:4, o único Senhor. Ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus, o único. Não temos senhores, temos um único Senhor. Significa primeiro. Ele dá uma noção de ordem e de prioridade. E esse significado é visto na Bíblia em muitos versículos. Houve tarde e houve manhã, o primeiro dia, a criação. Tudo tem um começo, queridos. Por isso que o número 1 ele dá essa ideia de ordem também. A ideia do primeiro possui importância especial nas Escrituras, como é visto, por exemplo, na santificação das primícias. Tudo aquilo que a gente recebe primeiramente se transforma as primícias que são levadas ao sacerdote. Bem como a santificação do animal, o primogênito. É sacrificado quem? O primogênito. E o grande valor que tem o filho primogênito, o primeiro filho, ele tem herança dobrada. Êxodo 34:26 diz o seguinte: tragam o melhor dos primeiros frutos da terra ao santuário do Senhor, o seu Deus. Êxodo 13:2 diz o seguinte: consagrem a mim os primogênitos. O primeiro filho de israelita me pertence, não somente entre os homens, mas também entre os animais. Então o primogênito tem um caráter de quê? Um poderoso caráter de glória. Um poderoso caráter do quê? De uma entrega a Deus. Êxodo 4:22, Israel é referido como que o primogênito de Deus, a primeira de todas as nações. Todo mundo é do Senhor, mas a primeira nação é Israel. Então, queridos, o número 1 dá essa ideia de singularidade, de ordem. Agora vamos ver o número 2. O número 2 indica união, testemunho, certo? Na Bíblia vemos o 2 nas tábuas da lei. Foram duas tábuas. A gente vê também a questão da porção dupla de maná no 6º dia e a ideia de
pares homólogos, que foram o quê? De animais que entraram na arca, por exemplo. Deus sempre cria o quê? Masculino e feminino, daí a ideia de união. Também ele mandou seus discípulos como? Em pares. Muito importante isso. Sempre indicando a questão de união. Deuteronômio 19:15, o número 2 está associado à testemunha, como uma exigência de 2 testemunhas em matéria jurídica hebraica. Quer dizer, para testemunhar sobre algo era necessário não ter uma testemunha, mas ter pelo menos 2 testemunhas. Que nós vemos muito claro que no caminho de Emaús, 2 testemunhas ali de Jesus, o quê? Ressurreto. 2 grandes luzes na criação. Deus fez 2 grandes luminares, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Também fez as estrelas, em Gênesis 1:16. Então temos o quê? As luzes da criação são 2 grandes luzes. Os discípulos indo de 2 em 2, ele designou 72 e os enviou de 2 em 2 adiante dele, a todas as cidades. Isso fala novamente de quê? De apoio. Um apoiando o outro. Obrigado, querido. Que Deus continue te abençoando muito.